A paz do Senhor a todos. Amém. Toma o seu assento, por favor. Louvo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, né? Eu e a minha esposa. Louvo a Deus pela vida do pastor Isaías, pastora Adriana, toda a família, a igreja. Trago um abraço lá da igreja em Lusiânia, Goiás. Amém? É bom rever o pastor Léo e os amigos, né, que estão aqui presentes. Meus queridos, hoje nós vamos começar a construir uma palavra e nós vamos concluir a mensagem amanhã. Hoje nós vamos só construir, e eu creio que, como Deus tem ministrado ao meu coração, essa mensagem vai ministrar ao teu coração. A vontade é ficar cantando aqui e chorando, né? E sentindo esse ambiente tão gostoso, onde o coração fica acelerado, tão bom. É o melhor lugar, a casa do Senhor. Mesmo sentado, abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 18. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Eu vou ler uma tradução linguagem de hoje, que diz: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia claro. A estrada em que caminham as pessoas direitas, algumas traduções vão estar justas, pessoas justas, é como a luz da aurora. E algumas traduções vão dizer que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Eu tenho que dar conta de pregar, a vontade de chorar está grande, não sei o que tá... Há uma graça muito grande aqui. Eu fico pensando na vida, e eu tenho apenas 4.3, novinho, jovem ainda. E como o sábio Salomão nos ensinou, ele diz em Eclesiastes que ele se deteve a observar o nascer e o pôr do sol. E ele se deteve a observar os homens caminhando sobre a terra. E ele começa a criticar algumas atitudes de alguns homens, algumas escolhas de algumas pessoas. E o sábio Salomão, ele está dizendo que a caminhada de um homem justo, ele observou na sua história, na sua observação, ele chegou a uma conclusão que a pessoa justa é aquela que está no Salmo 15, sofre o dano às vezes, para não fazer injustiça, ele sofre o dano. Ele é uma pessoa correta, uma pessoa que os seus princípios é a palavra de Deus, uma pessoa de caráter. E ele chega a uma conclusão que essa pessoa que é justa, talvez as coisas até demoram a chegar um pouco na vida dele, porque essa pessoa vai passar por um processo, porque o texto aqui está dizendo que é como a luz que vai brilhando, 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 até se tornar, vai se tornar como
o dia bem claro, o meio-dia. Então ele faz essa comparação, entenda bem. Ele observava o nascer e o pôr do sol. Ele observava a escuridão, mas também observava o nascer do sol, que não era algo rápido. Então Salomão era um homem que acordava cedo para fazer essa observação, muito cedo, antes do sol nascer. Ele observava que a escuridão começava a ir embora e começava a dar lugar à luz, ao nascer do sol. Mas não era um dia tão claro, ia melhorando. Ao passar dos minutos, das horas, aquilo ia ficando mais claro, até se tornar um dia bem claro. Então ele está nos ensinando sobre o processo de vida. Muitas pessoas, infelizmente, estão fazendo o sentido ao contrário. Ele está se ofuscando. Cada dia que passa, ele está perdendo o brilho. Pessoa que infelizmente está perdendo a graça. Pessoas que infelizmente está, em vez de crescer, amadurecer, se tornar uma pessoa adulta, cada dia que passa ele está se apagando, perdendo a esperança, está relacionando com pessoas ímpias. Essa pessoa nunca vai viver essa perfeição que a Bíblia está dizendo. Então a nossa reflexão começa aqui, o nosso versículo-chave é aqui. É viver uma vida que, a cada dia que passa, você possa ser mais apaixonado por Jesus. Cada dia que passa, você não precisa de louvores, uma pregação, vir à igreja. Às vezes um cântico de um pássaro. Às vezes se você está ali sozinho, você sente aquela alegria dentro de você, porque você cresceu. Você entendeu que agora o Pai caminha com você. Estou convosco até a consumação do século. Você não precisa de mim. Você não precisa mais de presente para mostrar alegria. Às vezes na dificuldade você canta. No dia mau você consegue erguer a cabeça, como fez Jó, e você consegue adorar. Porque não é só aquilo que está à nossa volta que vai trazer essa alegria, mas é a certeza que o Senhor está conosco. É a convicção disso. Outro detalhe que eu quero que você entenda, o próprio Salomão dizendo: então, se eu quero viver essa vida, que a cada dia eu possa amadurecer, crescer, estar mais no centro da vontade de Deus, como foi ministrada pela pastora Adriana, saindo do canto com as minhas deficiências e vindo para aquele lugar que Deus me chamou. Eu não cheguei no centro curado. É lá que eu vou ser curado. É lá que eu vou receber a perfeição. Eu venho caminhando. Aquele homem veio caminhando com a mão mirrada. Ele só obedeceu uma palavra. O próprio Salomão, ele vai escrever o capítulo de número 24 de Provérbios. E ele vai dizer algo interessante a partir do versículo 30. E eu quero que você observe aqui. Entendemos que a sua vida, a minha vida, é como a aurora que vai clareando, clareando a vida de justo, que vai clareando até se tornar dia perfeito. Então, quando você é justo, você faz escolhas corretas, porque fala de caminho. Caminho é uma escolha. Se diz aí que todo caminho dá a Deus, mentira. Só Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Somente Jesus, ele é o caminho. Ele conduz a Deus. Há caminhos que parecem de vida, mas o fim é a morte. Então, no capítulo de número 24, a partir do versículo 30, olha aqui, novamente o sábio Salomão vai nos ensinar a observar a vida.
Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Quando ele estava andando, ele estava observando, ele estava analisando. Campo, terra, fala de lugar onde você pode lançar sementes. Terra fala de ambiente de oportunidades. Ele está dizendo: eu andei por um campo de um homem que tinha muitas oportunidades de ver colheitas, mas ele era tolo e preguiçoso. Mas ali não tinha só um campo, mas também tinha uma plantação de uvas. Tinha uma plantação ali. Mas o texto está dizendo que aquele homem era tolo e preguiçoso. Ao tolo, a Bíblia diz que ele tem dificuldade para ouvir. Ele tem dificuldade para ouvir conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. Mas o versículo de número 31 diz, referindo ao campo e também à plantação de uvas: tudo estava cheio de espinhos, coberto de mato, e o muro de pedra ou de pedras havia caído. E qual era o comportamento daquele homem? Ele era um tolo e um preguiçoso. Então nós, comparando esse versículo com o versículo 18 do capítulo 4 de Provérbios, fala de um caminho. E se nós queremos tomar ou seguir neste caminho, nós temos que nos colocar de pé, porque tem pessoas que estão à beira do caminho. Na época de Jesus existiam muitas pessoas que estavam à beira do caminho. E muitas pessoas hoje estão à beira do caminho. Eles não estão no caminho. Eles não estão entendendo o que é processo. Eles não compreendem isso. Que o processo nada é mais para nos moldar e nos preparar para assumir algo. Você vai entender isso que nós estamos ensinando hoje. Então esse homem, ele era tolo e preguiçoso. Então ele não cuidava da plantação de uvas. Uvas, ela produz o vinho. O vinho na Bíblia é o símbolo da alegria. Então esse homem, ele tinha escassez de alegria. Você consegue entender comigo? Por quê? Porque ele não cuidava da sua plantação. Mais um versículo que eu quero que você entenda. Está lá no capítulo de número 3, versículo 2 de 1 Samuel. Entenda bem, nós estamos construindo uma ideia que vai fazer muito sentido ao que nós concluirmos toda a mensagem. Entenda bem, certo dia estava deitado no seu lugar de costume o sumo sacerdote ali. O versículo vai dizer depois que esse homem, esse sumo sacerdote, estava em um lugar de costume. Esse homem estava no lugar de rotina. Rotina. Esse homem estava no lugar, numa zona de conforto. Nós não vamos conseguir viver o sobrenatural de Deus se nós não nos levantarmos e fazermos diferente. Devemos fazer diferente. Devemos pegar o caminho certo e andar na contramão deste mundo. Mas infelizmente muitas pessoas estão repetindo a mesma coisa que fizeram em 2022. E a repetição de 2022 é a mesma de 2021. Então ele está fazendo aquilo que ele tem costume de fazer. Ele está vivendo um ciclo na vida dele, e ele não consegue viver libertação, porque ele está preso, está cativo. Então nós lemos hoje 3 versículos, 3 pensamentos. Falamos primeiro sobre que o caminho
do homem justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Então fala de processo, crescimento. Nós falamos também de uma observação que o sábio Salomão fez sobre um campo que ele viu, oportunidade. E fala também que ele tinha uma plantação de uva, mas ele não cuidava, ele não arrancava o mato, nem o carrapicho, ele não arrancava e nem colocava cerca. Ele não protegia aquilo. E nós estamos falando também de um homem, um sumo sacerdote, que infelizmente ele não se movimentava para ter uma família melhor, para ser uma pessoa melhor, para ser um sumo sacerdote melhor, para ser uma pessoa melhor. Ele estava vivendo uma rotina, um ciclo. Então agora eu quero que você entenda mais ainda. Nós vamos começar a construir. E eu quero separar aqui os textos ao qual eu vou estar lendo. Nós cantamos muito sobre promessas hoje. Promessas, Deus de promessa. Promessas, promessas. E nós vamos entender o que sustenta uma promessa. Se você quiser acompanhar Provérbios capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 9 até o 10. Nós estamos falando sobre viver isso, viver um tempo de perfeição. Que o meu dia, que a minha... Hoje é quinta, isto, né? Que sexta-feira seja melhor do que hoje. Que o sábado seja melhor do que hoje. Que a cada dia eu seja mais apaixonado por Deus. E que aquilo que Deus prometeu na minha vida venha se concretizar sem eu fazer esforço para isso. A promessa não. Eu tenho que me esforçar para outras coisas. Promessa não. Vamos entender? Capítulo de número 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Quer dizer, as suas despensas vão ficar cheias. Transbordarão de vinho os teus lagares. Então nós vamos separar aqui. Primeiro, o versículo de número 9 fala de princípio. O versículo de número 10 fala de promessas. Então nós temos aqui em dois versículos, nós temos princípios e promessas. O primeiro princípio é honrar a Deus, honrar o Senhor. Se nós queremos viver o extraordinário, a bênção, o milagre, a providência, se nós queremos cada dia fluir em Deus, nós temos que ter isso aqui, honra, órgão que vai regular a nossa mente. E nós vamos colocar Deus em um lugar que só Ele fica lá. Nada tira Deus daquele lugar. Todas as escolhas que eu for fazer, eu vou fazer uma observação. Isso vai ferir os princípios, isso vai ferir o Senhor, isso vai magoar o Senhor, porque existe um princípio: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra que emana leite e mel. Não é você que vai entrar, Ele vai colocar. Mas para Ele colocar, nós precisamos honrá-lo. E o texto vai dizer sobre: com todos os teus bens e com todas as tuas primícias de toda a tua renda. Ixi. Aí nós pensamos, dinheiro. Primeira coisa que às vezes vem na mente, dinheiro. Não quer dizer que você não tenha que honrar o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, com suas ofertas ossadas, com os seus bens. Mas eu quero trazer para você aqui, não é isso que o texto vai dizer. Não é só isso. Faz parte. O que eu quero que você entenda é que existe algo maior por trás. Existe um princípio bem lá no Velho Testamento. Se nós obedecemos esse princípio,
toda a nossa vida, é como o sol, todos os dias nasce a nossa vida, que Malaquias vai dizer que é o sol da justiça, todos os dias. Abra a sua Bíblia, por favor. Levítico, capítulo de número 23. Levítico, capítulo 23, a partir do versículo de número 9. Estamos indo devagar para que você possa entender. É uma construção. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés. O Senhor falou com Moisés: fala aos israelitas, quando tiverdes entrado na terra que vos dou, a terra da promessa, quando vocês entrar nessa terra e fizerdes a colheita, levareis ao sacerdote um feixe dos primeiros frutos da vossa colheita. Primícia aqui. Você vai pegar os primeiros feixes, a primeira colheita que você colher lá, você vai trazer. Fala para o sacerdote trazer isso até o templo. Diz mais o versículo de número 11: e ele moverá o feixe diante do Senhor, para que sejas aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia seguinte ao sábado. O sacerdote moverá o feixe no dia seguinte ao sábado. Então existe uma ordem aqui de Deus a Moisés, uma ordem direta, dizendo assim: quando vocês entrar na terra que eu jurei aos seus pais vos daria, quando vocês entrar lá e vocês plantar, quando vocês fizerem as primeiras colheitas, vocês vão pegar um feixe das primícias e vocês vão levar até o templo. O sacerdote vai pegar isso e o sacerdote vai mover isso lá no altar. Ele vai consagrar as primícias ao Senhor. Ele vai consagrar isso. Então essa atitude, ela acontecia, essa atitude de levar o templo no domingo. Mas quando começava a colheita de Israel, segundo o costume hebraico, segundo a lei, quando começava? Essa colheita começava, a festa das colheitas, no terceiro dia da Páscoa. Vamos entender um pouco. A Bíblia diz, capítulo 11 de 1 aos Coríntios, que o Velho Testamento é como figura. Como figura. Então nós entendemos que uma criancinha, quando ela vai para a escola, ela não começa escrevendo. Ela não vai conseguir fazer isso. Então existe uma pedagogia aí. Então a criancinha vai aprender com figuras. Vai mostrando as figuras, vai conversando com essa criança e ela vai desenvolvendo. Então o Velho Testamento é como essa figura, é para nós entendermos, é para nós termos uma compreensão, porque o Velho Testamento, ele se revela no Novo, na pessoa de Cristo. Então a primeira coisa que na festa das colheitas acontecia 3 festas. Fala comigo, 3 festas. Primeira festa era a festa da Páscoa. Primeira festa é a festa da Páscoa, que para os israelitas simboliza a libertação do Egito e também do domínio do faraó. Para nós simboliza Cristo na cruz, libertação das trevas, do pecado. Então a festa da Páscoa, ela iniciava no dia 14 de Abib, que equivale ao nosso mês de março e ao nosso mês de abril. Começa numa sexta-feira. Está lá no capítulo 12 do livro do Êxodo. Mas juntamente com essa festa também começava, junto com a festa da Páscoa,
começava a festa dos pães ázimos, que no Velho Testamento a tipologia era Jesus. Pastor, o que é a festa dos pães ázimos? No dia 14 de Abib também, o povo de Israel tinha que tirar todo o fermento da casa. Tinha que tirar para fora durante 7 dias. Não poderia ter fermento na casa, porque o fermento simboliza o pecado, impureza. Tirava todo o fermento da casa, que também no Velho Testamento significa Jesus, o Santo de Israel, aquele que veio sem pecado. Para nós simboliza santificação. Então começa a festa dos pães ázimos. Mas aqui o texto está dizendo que no dia após o sábado era o dia que começava a festa das colheitas de Israel também. Então nós temos aqui 3 festas. Nós temos a festa da Páscoa, nós temos a festa dos pães ázimos, e nós temos também no domingo começando a festa das primícias. Então, entenda bem, abra a sua Bíblia, por favor, que nós vamos ler muitos versículos agora. Capítulo 8, versículo 1 de Deuteronômio. Capítulo 8, versículo 1 de Deuteronômio. Deus está conversando com o seu povo, os israelitas, e Deus está passando orientação. O que eu quero que você entenda, que você e eu, nós entendemos isso. Nosso pastor, ele não trabalha para fazer campanhas no início do ano, porque você não precisa fazer campanhas para ser abençoado. Nós precisamos obedecer princípios, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor vai nos encontrar, mas quando nós obedecemos o Senhor. Diz o texto, capítulo de número 8 de Deuteronômio, a partir do versículo 1: tereis cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida. Princípio. Ele está dizendo assim, ó: obedeça a todos os princípios, para que vocês possam ter vida. Porque existe uma vida que muitas pessoas estão vivendo aí, mas é uma vida de sofrimento, na escuridão, de dor. Parece que cada dia a cruz está mais pesada, mais difícil. A angústia está tomando conta do coração, a ansiedade, as pessoas estão sofrendo. Mas o texto está dizendo: tereis cuidado de obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí o versículo continua dizendo: quando eu obedeço, quando eu guardo as ordenanças do Senhor, primeiro eu vou ter vida. Vós vos multipliqueis e torneis, ou tomeis posse da terra que o Senhor prometeu. Para eu ter a promessa do Senhor se concretizando na minha vida, eu tenho que ter cuidado de obedecer os seus mandamentos. Eu tenho que observar a sua palavra, porque o texto está dizendo que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. Se eu quero que a minha vida ela tenha um crescimento, um processo de crescimento, eu tenho que ter isso na minha vida. Eu tenho que observar a palavra do Senhor. Do versículo 1 para o versículo 2, eu coloquei uma observação: não fuja do processo. Muitas pessoas pregam que o deserto, lugar de sofrimento, o povo sofreu. Realmente, se fosse me escolher, eu não quero ir para o deserto. Mas o deserto para o povo de Israel foi uma faculdade, foi uma peneira. Deus estava preparando aquele povo, mas o povo, infelizmente, era desobediente à voz do Senhor. Aí o versículo de número 2 diz: e te lembrarás de
todo o caminho, processo, pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto. Quer dizer, traga à sua memória todo o deserto, todo o caminho que o Senhor conduziu vocês. Foi o Senhor que conduziu vocês. Eu quero que você abra sua mente agora para você ir lá para o capítulo de número 4 de Mateus. Foi Deus que levou Jesus para o deserto durante 40 dias. Aí você tem que entender que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Preparo. Deus está te preparando, irmão. Deus está nos preparando. Deus está mais preocupado em você ficar preparado para assumir a benção do que te dar a benção sem você ter um preparo para assumir ela. Tem pessoas que infelizmente não vai conseguir usufruir da benção porque, entenda bem, ele é tolo e preguiçoso. Ele é acomodado, zona de conforto. Ele não honra o Senhor. Mas o texto está dizendo que é para trazer à memória todo o deserto, Deus falando ao povo de Israel. Mas qual era o objetivo de Deus passar esse povo pelo deserto? Parte B do versículo 2. Deus queria, a fim de humilhar e te provar. Deus queria humilhar aquele povo e provar aquele povo. Por quê? Porque se nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, Ele nos exaltará. Você quer ser exaltado? Quer uma promessa? Você quer viver o melhor de Deus? Então humilha. Humilhar é um princípio. Capítulo de número 7, versículo de número 14, 2 Crônicas. Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar. A gente pensa que vai vir oração primeiro, porque não é regra de interpretação. Aquilo que vem primeiro é mais importante. Se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Está dizendo que ele vai ouvir. Está dizendo que ele vai vir, não. Ele vai ouvir. Isaías 59, versículo de número 1, diz que os ouvidos de Deus não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos abençoar. Mas a quebra de princípios, versículo 2: mas os vossos pecados faz separação entre ti e vosso Deus. É a quebra de princípios. É quando eu não honro o Senhor com a minha vida. Aleluia. Porque a Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então quando eu não honro ao Senhor, eu deixo Deus paralisado. Só para você entender, Deus não pode agir com algo que Ele estabeleceu. Deus não pode ir contra a sua palavra. Nada, capítulo de número 13 de 2 aos Coríntios, versículo, se não me for da memória, versículo 8: nada podemos contra a verdade a não ser por ela. Então entenda bem, o que está impedindo da gente viver esse dia? Nossa, está tão bom hoje, amanhã vai ser melhor do que hoje, porque a Bíblia diz que amanhã vai ser melhor do que hoje. Fala de crescimento, de processo. Porque muitas pessoas não conseguem desenvolver na vida, se tornar pessoas melhores, porque a palavra de Deus não está encontrando espaço no coração daquela pessoa, e o Espírito Santo de Deus não entra se primeiro a palavra não entrar. Pastor, é bíblico? É bíblico. O haja luz deu liberdade para o Espírito da criação atuar. Capítulo de número 1 e versículo 3 do livro do Gênesis. Diz que o versículo 1 diz que a terra estava lá,
Versículo 2, estava caótica, bagunçada. No versículo 3, diz: haja luz. Quando veio a palavra, o Espírito desceu. Ele estava lá só observando. Haja luz. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, entra também uma nova história. Há uma transformação. Não é mudança de mente. Deus não quer mudar a sua mente. Tem que ser transformada. Uma vez uma mente transformada, jamais voltará ao tamanho normal. Uma frase conhecida aí. Conhecimento. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer os seus mandamentos. Deus é bom. Deus é muito bom. Então, vamos continuar no versículo de número 2. Qual era o objetivo de Deus, pastor? Humilhar aquele povo, porque o povo era, infelizmente, soberbo, orgulhoso. Provar o povo, para saber o que estava no coração do povo. Quem é você na luta? Quem é você? Quem sou eu na dificuldade? Quem somos nós na prova? E Deus queria provar o povo para quê, pastor? Para provar o coração. Se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Deixa eu provar esse povo. Os que saiu do Egito de 20 anos para cima, somente 2 passou no teste. O resto todos morreram no deserto. Não adianta você vestir, ou eu vestir como crente, falar como crente, ter uma Bíblia de crente. E o seu coração? Como que está o seu coração? Como que está o nosso coração? Deus estava provando o coração daquele povo. Se realmente no dia da dificuldade, da luta, se aquele povo realmente ia permanecer com os princípios no coração. O que vai nos colocar na terra prometida é se nós guardarmos os princípios. Se nós guardarmos os princípios, nós vamos entrar nessa fé. Mas se nós não guardarmos, nós vamos viver como o mundo está vivendo. Tendo coisas, conquistando coisas, mas o coração está distante do Senhor. Aí nós voltamos no versículo de número 1. Eles não têm vida com Deus, não tem intimidade com o Senhor. O versículo continua dizendo, versículo de número 3: sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná. Deus quer construir um espírito reto, santo. Deus quer alimentar o povo dele com a palavra. Entenda esse versículo que você vai compreender o capítulo 4 de Mateus. Diz ainda: sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome. Isso fala de quê? Necessidades. O cristão não pode se movimentar por necessidades. O cristão tem que se movimentar por propósitos. Por isso que nós temos que entender o que é propósito. E continua dizendo: te deixou ter fome e te sustentou com um maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para que entendesse, para que vocês entendessem, compreensão, discernimento, visão, revelação. Vocês precisavam entender que o homem não vive só de pão. Deus queria mostrar para aquele povo que não adiantaria colocar eles na terra prometida, porque lá eles iam ter uma vida farta, mas não tinha comunhão com Deus.
Era um povo que não conseguia olhar para cima. Reverência, honra. Mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. O diabo chegou em Jesus, ofereceu para ele o quê? Testou ele. Se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. O que Jesus tinha naquele momento? Fome, 40 dias sem comer. Ele estava com fome, ele tinha uma necessidade. Mas ele não quebrou o princípio. Ele guardou a palavra. Não preciso provar nada para você, rapaz. Eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu estou aqui. E sei para onde eu vou. Então o texto continua dizendo: nesses 40, versículo 4, nesses 40 anos, tuas roupas não envelheceram, nem teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige o seu filho. Guardarás o mandamento do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo. Princípio. O princípio, nós estamos muitas vezes vendo pessoas que estão quebrando princípios. E se nós quebrarmos princípio, amanhã esse princípio vai nos quebrar. São leis, são regras. É igual o princípio ou a regra, a lei, né? A lei da gravidade. Pula de cima ali, tenta quebrar essa lei, você vai se machucar. E tem muitas pessoas tendo uma vida de tristeza, de angústia, porque estão saindo dos princípios de Deus, da palavra de Deus, estão abandonando o Senhor. Aí não estão vivendo promessa. Nada acontece na minha vida é a mesma coisa. Não, vamos lá, peraí. Não, tem alguma coisa errada aí. É automático. Uma vez que você guarda a palavra do Senhor, o Senhor também te guardará. Uma vez que você obedece o Senhor, Ele vai abrir a janela do céu para você. Vamos estudar isso mais um pouco. Pois o Senhor teu Deus está te levando para uma boa terra. Então Deus estava trabalhando aquele povo, o caráter, tudo naquele povo, porque Deus estava levando aquele povo para uma boa terra. Então primeiramente Deus queria transformar a mentalidade, para depois colocar o povo na terra. Deus não queria colocar o mesmo povo que saiu do Egito na terra. Então por isso que Deus teve que passar o povo pelo processo. A terra é boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que brota nos vales e nas colinas, terra de trigo e de cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras e de azeite e de mel, terra onde comerás o pão com fartura e nada te faltará. Salmo de número 23. O que Deus estava quebrando o povo? Vocês têm que entender, existe um Senhor que tirou vocês da terra do Egito. Vocês têm um libertador que tirou vocês de lá. Alguém pagou um grande preço para vocês sair do Egito. Então alguém comprou vocês. Vocês não são livres para fazer o que quiser. Continua o texto dizendo o seguinte, Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo: eu sou uma ovelha e eu tenho um pastor. Eu sou um servo e tenho um pastor. Eu honro o meu Senhor, eu obedeço o meu Senhor. E diz mais o Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Quem te fez a promessa? Foi Deus. Deus, na sua palavra, Ele promete a você uma vida abundante.
Ele promete a você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí diz o versículo de número 3 a seguir, se não me falha a memória: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu não vou temer, porque eu sou um guardião da palavra. Se eu guardo a palavra, Deus me guarda. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes poderás tirar o cobre. Deus está dizendo: uma terra abundante que eu vou levar a vocês. Promessa do Velho Testamento. Então entenda bem, quando eu entendo, no meu relacionamento com Deus, eu entendo que eu preciso ter comunhão com Ele, e eu preciso adorar Ele pelo benefício que Ele me deu. Versículo 10: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Gratidão é um princípio também, que abre outras portas. Então eu entendo que quando eu entrar nessa terra, eu vou comer, mas também eu vou louvar o Senhor, meu Deus, porque Ele me colocou nesta boa terra. Não tire os olhos dos princípios de Deus. O que vai me assegurar a viver nesta terra abundante, próspera, é a obediência aos princípios. Então não fique embriagado pelo benefício que Deus está te dando, seja ele pequeno ou grande. Não se embriaga com a liberdade que Deus está te dando. Não se embriaga pelos bens que você está usufruindo. Não se embriaga com isso. Olha o princípio. De quem é o seu coração? De quem é o seu coração? Ainda no deserto eu quero ir para o monte adorar a Deus. Melhor dizendo, no Egito eu quero ir para o monte adorar a Deus. No deserto eu quero ir para o monte adorar a Deus. Aí quando eu entrar na terra, o que eu estou fazendo com a bênção que Deus me deu? Eu esqueci? Será que eu esqueci de tudo aquilo que Deus fez na minha vida? O texto continua dizendo: cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus. Cuidado! Você vai entender agorinha porque eu estou falando de primícias. Não é o valor em si, é o memorial da primícia. Eu trazer a casa do Senhor. Nossa, aleluia, glória a Deus, eu fiz uma ótima colheita. Mas essa colheita eu estou adorando a Deus, porque lá no Egito eu não fazia isso. Eu estava preso, eu trabalhava para alguém. Hoje eu sou um homem livre, eu estou aqui adorando o Senhor. E tudo que eu estou sofrendo hoje, eu estou rendendo ao Senhor. Obrigado a Deus. Eu não posso esquecer disso. O ar que eu respiro, louvado seja o Senhor por isto. Em tudo dai graça ao Senhor. Então eu entendo que eu não posso esquecer do Senhor. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer o que? Mandamentos, preceitos, estatutos que hoje te ordeno. Qual é esse estatuto? Vamos voltar só para você entender. Nós estamos trazendo aqui aos irmãos a garantia de viver uma vida abundante em Deus. Provérbios capítulo de número 3, versículo 9 e 10 diz: honra o Senhor, a honra, honrar a Deus, não negociar Deus por nada, por coisa alguma. E se acontecer um dia de você se enganar ou pecar, irmão, volte ao Senhor, volte correndo a Ele. Por quê? Porque isso vai te garantir viver uma vida extraordinária em Deus. Vou continuar aqui, porque tem algumas coisas que eu quero passar hoje ainda, para amanhã a gente construir o outro pensamento. Observe bem, o que sustenta as promessas é a obediência aos princípios.
Se você quer viver uma vida todo ano crescendo um pouco, desenvolvendo um pouco em Deus, nas suas áreas, porque o homem ele é corpo, alma e espírito. Se você quer viver essa vida de crescimento, cada dia você sendo mais abundante, gerando mais intimidade com Deus, chegando mais perto, ficando mais apaixonado, não fique com o seu olhar nas promessas. Controle. Moisés queria muito chegar na terra prometida, sim ou não? Sim ou não? Ele entrou? Por quê? Era afoito. Moisés, Deus sempre falou que ia usar ele como libertador, mas infelizmente lá no Egito ele viu um israelita brigando com um egípcio, foi separar, matou o egípcio, enterrou o camarada. No outro, passou um tempo, viu 2 israelitas brigando, foi separar, você vai nos matar como matou aquele egípcio ontem? Ele fugiu, foi para o deserto. Primeiro deserto dele, sozinho, cuidando do rebanho do seu sogro, sozinho. E Deus pegou, chamou aquele homem novamente. Vem cá, rapaz, tem uma missão para você. Não, eu sou gago, não consigo não. Tem gente para te ajudar. Estamos encerrando, irmão. 3 minutinhos nós vamos encerrar, no máximo, ou no mínimo. Aí Deus chamou ele. Agora ele colocou esse homem no meio de uma multidão, quase 3 milhões de pessoas. Leva o povo para a terra prometida. Opa, bora. Vai lá e escreve as leis lá. Ele ficou 40 dias. Quantos dias? 40 dias no monte. Quem escreveu as tábuas? As tábuas, Deus. Deus usou lá a caneta dele, escreveu. Então Moisés não teve sofrimento, porque ele ficou só orando, comunhão com Deus, adoração, comunhão, adoração, comunhão, adoração. E Deus escreveu tudo. Mas quando ele chegou lá embaixo com as tábuas, ele viu o povo pecando, errando. Ele ficou irado. Então ele não tinha resolvido um problema emocional que ele tinha. Ele era explosivo. Ele não tinha resolvido aquilo. Ele pegou as tábuas, quebrou. E Deus, opa, mas o que você curava? Quebrou as tábuas? Quebrou o princípio? Quebrei. Então você volta, vai para o monte. Ele ficou mais quantos dias? 40 dias. Quem escreveu agora? Ele. Ele talhou, pegou uma pedra e foi, sofrimento. Escute bem, se você tiver controle emocional, você não precisa fazer uma coisa 2 vezes. A primeira Deus faz, fica comigo. A primeira, Deus faz. A segunda, você tem que fazer. E Deus vai assistir. Porque Deus está mais em construir uma linguagem pedagógica. Deus está mais interessado em te ensinar o caminho do que te abençoar aqui na terra. É mudança de mentalidade. Aí ele volta novamente. Aí Deus, depois de um tempo, Deus fala assim, Moisés, fere a rocha. O povo está pedindo água, quero água, água. Ele pegou o cajado, bateu na rocha e saiu água. E o povo bebeu, coisa boa. A água sai da rocha, é uma das melhores águas, tá? Top. Passou. Depois de algum tempo, o povo, quer água, quer água. Deus falou assim, fere, ou converse com a rocha. Converse com a rocha. Ele deixou ser levado pela multidão. Cuidado com a multidão, meu queridão. A multidão, quer água, quer água. Ele chegou lá e bateu o cajado. Saiu água? Sim, saiu. O povo bebeu tudo. Deus falou assim, Moisés, sobe aqui no monte, dá uma olhada na terra. Ele estava lá já. Viu a terra. Você não vai entrar. Foi quebrando princípios. Isso é a linguagem, entenda bem, irmão. Entenda bem. O Velho Testamento é como figura. Talvez você pode ver promessa aqui na terra, algumas coisas aqui na terra,
mas não vai usufruir do céu. Faz sentido? Você está entendendo? Então entenda, só para nós terminarmos aqui. Amanhã nós vamos terminar a mensagem e você fala assim: entendi, agora eu entendi. Diz o texto, versículo de número 14. Vou começar no 12 para você entender. Não suceda que depois de teres comido, estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata, o teu ouro, sim, depois de te multiplicar tudo quanto tens, o teu coração, alma, cuidado com a tua alma. O Velho Testamento cita muito coração. O judeu não separa a alma de coração. Então nesse sentido aqui não é o espírito, é a alma. De tudo que se deve guardar, guarda a tua alma. Toma cuidado. Por isso que Isaías, por isso que Davi, ele conversava muito com a alma dele. Porque te perturbas, ó minha alma. Salmo 103, porque bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer, gratidão, rendendo graça ao Senhor, adorando o Senhor por todos os benefícios que o Senhor tinha feito na vida deles. Porque a alma, ela cria mais. Bendiz a minha alma, larga de ser ingrata a alma. A gente tem a memória muito curta. Sim ou não? Quando você comprou aquele carro dos sonhos, ou aquela casa, ou alguma coisa que você sonhava ter, aí você usufruiu, você entrou aquela coisa boa, né, tudo, e passou 3 meses, esqueceu. É uma coisa comum, a gente tem isso. Quando a gente pega, é a melhor maravilha do mundo, mas depois esquece. A gente tem memória curta. Então Deus está dizendo, ó, e o teu coração se exalte, te esqueça do Senhor teu Deus. Então, as minhas primícias, quando eu trago ao Senhor, em sentido de gratidão, eu estou lembrando, quem me deu foi Deus. Eu estou consagrando tudinho, que lá tudo é do Senhor, eu estou só administrando. Render graça, não foi o seu braço. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Vamos entender mais um pouquinho? E que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Quer dizer, eu te tirei lá, você estava preso, você era um escravo, eu te libertei. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpente venenosa, de escorpiões, terra árida, sem água, onde fez sair da rocha. Entenda bem isso aqui, esse aqui é um pormenor que você tem que entender. Rocha dura para ti. Quer dizer, ele não falou que era dura para ele, era dura para ti. Sabe aquele momento que você falou que não tinha como mais? Era o impossível para você. Para Deus não é impossível, para Deus é possível. Quando você pensou que não tinha como passar aquele vale, aquela dificuldade, aquela luta, tudo, mas Deus foi lá e abriu o mar vermelho, abriu o Jordão, fez o milagre, trouxe a provisão. Quer dizer, para mim era difícil, mas para Deus não. Deus está falando para o povo: eu fiz coisas para vocês que vocês era muito dura para vocês, mas eu operei milagres. Versículo 16: e te alimentou no deserto com maná. Passou aqui, mas entenda bem, o maná era o processo de Deus na vida do povo. Porque domingo caiu o maná só para um dia, segunda caiu o maná só para um dia. O povo tinha que ir lá buscar. Deus mostrando para o povo: vocês têm que obedecer, vocês têm que obedecer. Deus quer que nós sejamos pessoas obedientes.
teus pais não conheciam a fim de te humilhar, te provar. Deus estava preparando aquele povo para fazer algo mais tarde. Versículo 17, para nós terminarmos aqui. Portanto, não digas no teu coração: a minha força, a minha fortaleza, a minha mão adquiriu para mim todas essas riquezas. Então essa pessoa não tributou a Deus adoração. Sabe o que nos tira de uma vida abundante, de cada dia ir brilhando, brilhando? É a falta de gratidão, é a falta de reconhecimento. Deus, as pessoas vão esquecendo de Deus, o ser humano está esquecendo de Deus. Nós vamos amanhã, se o Senhor permitir, partir desse texto aqui, que nós já lemos. Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. Nós vamos partir daqui agora, porque agora você tem um entendimento. O que Deus está esperando não é o seu dinheiro, é o seu reconhecimento. Mas aí a primícia é isso. Aí nós vamos estudar o que é primícia, quem é essa primícia. E o meu desejo é que você tenha esse entendimento, porque se nós obedecermos os princípios de Deus, nós vamos viver uma vida cada dia melhor que a outra. Mas eu queria orar com você. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos fazer essa oração. Mas dá uma balançada em alguém e pergunta: se você entendeu? Entendeu? Você conseguiu entender? Amém? Então nós não precisamos correr atrás da bênção. Nós precisamos nos posicionar no princípio, porque a bênção vai nos encontrar. Aonde? Em Deus. Em Deus, guardando os seus mandamentos. Eu creio que 2023 será um ano abençoado. Por quê, pastor? Porque quem nos alimenta é o Senhor. A nossa bênção vem do Senhor. Então entenda uma coisa: não só de pão viverás o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então que nós possamos ser alimentados pela palavra que sai da boca de Deus. Que os nossos olhos não venham estar nas coisas naturais deste mundo, mas no Senhor. Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, graças damos a Ti por tudo. Nós Te louvamos, ó Pai, bendizemos o Teu santo nome. Traga, Senhor, a cada um aqui, Senhor, a revelação desta palavra. Que possamos nos posicionar em Ti, ó Deus, guardando a Tua palavra em nosso coração, porque é o Senhor que vai nos colocar nesta terra abundante, nessa terra de paz, de refrigério, essa terra, Senhor, ao qual, Senhor, vamos viver a plenitude do Senhor, as promessas do Senhor. Nos conduz, ó Deus, que a cada dia esse irmão que está aqui presente, ele possa crescer, 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 porque é de glória em glória que nós somos transformados.